Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te agradecemos por esse dia maravilhoso. Te agradecemos porque se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor está conosco cuidando de nós. Abençoa este dia, abençoa agora o meditar da Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 22 a 29, que diz assim: Então os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, chamado Barsabás, e Silas. Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja e mandaram por eles a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os presbíteros, irmãos de vocês, mandamos saudações aos nossos irmãos não-judeus que vivem em Antioquia e na província da Síria e na região da Cilícia. Soubemos que alguns do nosso grupo foram até aí e disseram coisas que criaram problemas para vocês. Porém, não foi com a nossa autorização que eles fizeram isso. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. Eles vão com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando então Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre estas coisas que estamos escrevendo. Portanto, o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são de fato necessárias. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, hoje quase todo mundo se comunica pelo WhatsApp, só que algumas vezes as mensagens são entendidas erradamente por quem as recebe, porque o WhatsApp é feito tudo de maneira muito simplificada. Isso quando não se usam os tal dos emojis para dizer alguma coisa. O problema é como o outro vai entender o que você está querendo dizer ou a figurinha que você está querendo que ele veja. A primeira controvérsia da igreja cristã foi a questão de que se os judeus, os não-judeus que fossem convertidos ao cristianismo, deveriam ou não observar as leis dos judeus do Antigo Testamento, incluindo a circuncisão. Depois do parecer do irmão de Jesus, Tiago, todos concordaram em um meio termo. Ninguém seria obrigado, ao se tornar cristão, seguir as leis do Antigo Testamento, mas deveriam sim se comportar como cristãos, evitando o pecado e os escândalos e vivendo uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Esta decisão aconteceu em Jerusalém, que era o berço do cristianismo, e ela seria divulgada em todos os lugares, especialmente em Antioquia, de onde o problema foi levantado. Como não tinham meios de comunicação, eles resolveram escrever uma carta que deveria ser levada por dois líderes reconhecidos da igreja, Judas Barsabás e Silas, juntos com Paulo e Barnabé. Chegando os quatro em Antioquia, leram a carta para os cristãos de lá, tanto os judeus que queriam que os outros fossem circuncidados e obedecessem às leis dos judeus, quanto os cristãos que vieram das religiões pagãs, que não queriam obedecer estas leis. Na carta, a decisão da igreja foi que ninguém seria obrigado a obedecer às leis do Antigo Testamento, porque em Cristo nós somos livres de tudo, como diz Gálatas 5:1.
Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas é a carta em que ele combate a escravidão da lei do Antigo Testamento e fala da liberdade da fé em Cristo. Entre as muitas coisas interessantes e edificantes escrita para os cristãos de Antioquia, a igreja de Jerusalém coloca o seguinte, com sabedoria: porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser essas proibições que são de fato necessárias. Era difícil, sim, para os judeus, acostumados com todas as leis do Antigo Testamento, que a salvação a partir da vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus ao mundo, seu sofrimento pelos nossos pecados na cruz, sua morte e ressurreição, que deram para todos os que nele creem como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna, agora não dependia mais do que o ser humano fazia ou deixava de fazer, até porque o ser humano nunca conseguiu cumprir perfeitamente a lei, mas única e exclusivamente a salvação vem pela graça de Deus, que nos é dada mediante a fé em Jesus Cristo. Tudo isso se resume no que Jesus disse em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação é graça, amor, presente de Deus para nós, sem nós merecermos ou fazermos nada em troca. Como cristãos somos livres de toda a lei, mas como cristãos queremos viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo os 10 mandamentos, em reconhecimento do amor de Deus por nós, em amor a Deus acima de todas as coisas, em gratidão a Deus por tudo que Ele fez e faz, e por fé que Deus sempre vai nos abençoar, proteger e amparar. Por isso na carta diz: porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são de fato necessárias. Necessário era eles não apenas dizerem que eram cristãos, mas de fato serem cristãos. Para isso, era necessário abandonar toda forma de pecado, como diz na carta: não pratique imoralidade sexual, e toda forma de usar coisas que foram dedicadas aos deuses pagãos, que diz assim na carta: não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos, não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. O pecado sempre vai nos afastar de Deus e por isso deve ser evitado por nós cristãos. Os atos que eles citam para não fazerem é para eles não causarem escândalo entre os outros cristãos. Existem coisas que eram pecados, descritas nos 10 mandamentos, e existiam coisas que até poderiam ser feitas na liberdade cristã, mas que levariam outros a se escandalizarem e se afastarem de Deus. Por isso também não deveriam fazer. O importante, estimado irmão e irmã, é viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Lembremos que na fé em Cristo recebemos um nome que temos de zelar e honrar: cristão. Hoje também é assim. Embora temos a salvação somente pela fé em Cristo, nós precisamos evitar o pecado, evitar tudo que possa causar escândalo para outras pessoas e afastá-las de Deus, e viver uma vida comprometida e consagrada a Cristo, sua palavra, oração e igreja. A felicidade neste mundo não é fazer o que queremos ou o que dá vontade, mas é fazer o que é certo, segundo a palavra de Deus. Na fé em Cristo, somos livres de leis, mas na fé em Cristo, queremos servir a Cristo e viver uma vida que lhe agrade segundo os 10 mandamentos. Precisa haver uma diferença entre o cristão de quem não é cristão. Nós, cristãos, somos diferentes do mundo, porque o mundo vive no pecado e na libertinagem.
O cristão vive na luz da fé em Cristo segundo a palavra de Deus. Somos tentados diariamente a abandonarmos a Deus, sua palavra, oração, igreja e vivermos em pecados. Precisamos constantemente fortalecer nossa fé na meditação da palavra de Deus, no participar dos cultos na igreja e da Santa Ceia, e vivermos e demais atividades para ouvirmos a palavra de Deus na igreja. Firmados na palavra de Deus, viveremos este mundo de uma maneira que honre e glorifique o nome de Cristo que mora em nossos corações. Jesus assim falou sobre a nossa vida cristã em Mateus 5, 13 a 16. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós fomos trazidos das trevas do pecado e da perdição eterna no inferno para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo. Que nós possamos viver uma vida de fé, de esperança, de amor, que através de nossas palavras e atos as pessoas sejam edificadas e conheçam Cristo para crerem nele e serem salvos. Que nós possamos viver de uma maneira digna da Tua Santa Palavra, que Jesus Cristo seja honrado e glorificado pelo nosso jeito de falar, de agir e até de pensar. Por isso, ó Deus, abençoa-nos, dá-nos o Teu Espírito Santo, fortalece a nossa fé. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.